No vídeo de hoje, veremos o novo Ultimate Homem-Aranha enfrentar o seu primeiro inimigo e alguém vai descobrir a sua identidade secreta. Olá, sejam bem-vindos ao canal Quadrinhos em Foco. O meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho Ultimate Homem-Aranha número 2, lançado em 2024, escrito pelo autor Jonathan Hickman e desenhado por Marco Checchetto. Antes da história começar, eu queria pedir para que você se inscreva no canal para poder ajudar ele a crescer e ativar o sininho para receber as notificações e nos siga também lá no Instagram. Agora, vamos embarcar nessa história. Há 20 anos, o Criador impediu o surgimento dos super-heróis na Terra 6160, incluindo o Homem-Aranha, e criou um conselho secreto para governar o mundo em segredo. Em uma missão para libertar o mundo do conselho, Tony Stark enviou a Peter, um homem de 30 anos casado e com filhos, a mesma aranha e um traje. E depois de ver o seu tio, Ben, e seu mentor, J. Jonah Jameson, saírem do Clarim Diário sob pressão de seu dono, Wilson Fisk, para poder controlar as notícias, Peter deixou o Aranha mordê-lo e se tornou um herói. A história começa em fevereiro, com Richard dizendo a sua irmã May que o homem de roupa preta se balançando em teias não é real e que é fácil falsificar essas coisas com CGI e Photoshop. Ela continua achando que é real e pergunta o que o seu pai acha. Peter compara isso a quando ela achava que os unicórnios eram reais. May diz que eles são reais, então Peter pergunta à sua filha por que ela se importa com o que o seu irmão pensa, e ela diz que aquele homem é assustador. Mary Jane entra e pergunta do que ela tem medo. Peter diz que é do Photoshop. Ela sai para trabalhar, mas antes pergunta a Peter se ele está malhando. Ele diz que está um pouco. E enquanto vemos um pouco do que Peter tem feito para testar as suas habilidades, ele diz que tem mudado muito nas últimas semanas. O seu apetite aumentou. Ele pode grudar nas paredes, está mais forte e mais ágil, mas que ainda tem um problema. Depois de 2 semanas de treino, ele ainda não é bom em parar e que ele pode levar uma surra. Então ele vê algo do outro lado da rua, o que ele acha que pode ser útil. Em uma casa de banhos, depois de conversarem sobre café da manhã, Ben diz a Jameson que na noite anterior houve um atentado contra a vida de Fisk, dessa vez de dentro do prédio. JJ diz que nada sai daquele prédio, então como ele conseguiu essa informação? Ben diz que alguém lá dentro perdeu a coragem e chamou a polícia, e um dos socorristas lhe devia um favor. Os seguranças mantiveram a polícia longe da cena do crime, mas deram uma olhada nas câmeras, e com isso, são 3 ataques ao Fisk em 3 semanas, e sempre o mesmo cara voando por aí, numa armadura verde e explodindo coisas. E eles acham que isso indica determinação ou vingança, e se perguntam se vão ler isso no Clarim. Jameson diz que o dinheiro sujo por trás do jornal não vai permitir uma história sobre o que acontece com ele. Ben pergunta se ele viu a matéria deles, um cara se balançando pela cidade usando roupa preta, com JJ dizendo que essa foto que o Peter tirou ficou muito boa e pergunta por que ele não a deu para eles. Ben diz que é porque eles ainda não abriram o jornal e Peter não trabalha para eles, e que existem 2 mascarados na cidade e ninguém sabe quem são. Um fica na primeira página e o outro nem é mencionado, e pergunta se ele sabe o que isso significa. JJ diz que um é uma distração e o outro é uma história, e ambos vão trabalhar, com Ben dizendo que eles ainda precisam de um nome, e Jameson diz que está trabalhando nisso. E se você chegou até aqui, eu agradeço e queria pedir para que você se inscreva, curta e deixe um comentário, pois isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas.
Enquanto isso, Peter se pergunta: se uma vida roubada há 20 anos fosse devolvida, deve tentar revivê-la. Por que ele não estaria uns 20 anos atrasado ou algo assim? E que o mundo é diferente, ele é diferente, e pede por um sinal. Então ele vê um ladrão se preparando para invadir um prédio. Peter se aproxima e pergunta se ele perdeu as chaves, ficou preso no telhado ou quer arrombar o banco abaixo. O ladrão pergunta o que ele deveria ser. Peter diz que ele está se perguntando sobre isso, e quando viu o ladrão e o que ele estava fazendo, sabia exatamente quem ele é, o cara que impede pessoas como ele. O ladrão pergunta se ele já fez isso antes. Peter diz que é a primeira vez. O ladrão diz que isso é natural para ele e que ele vai para casa, pois o que ele planejou era errado, e gostaria de agradecer por impedi-lo de fazer algo que ele fosse se arrepender, pois ele não queria fazer isso, só estava desesperado, mas que sempre tem outro jeito e tenta apertar a mão de Peter, enquanto o agradece por impedi-lo. Ben pergunta o nome dele e o ladrão diz que é Shocker e dispara um raio em Peter, o jogando do alto do prédio e caindo em uma lixeira. Mais tarde, Peter entra em casa pela janela e ainda, com o uniforme, pega um sorvete na geladeira e diz que ele foi muito idiota por acreditar no que o ladrão disse. Então ele vê a sua filha e quando ela ia chorar, Peter tira a máscara e acalma a sua filha. Ela pergunta por que ele está vestido como aquele cara. Peter diz que é aquele cara e que foi mordido por uma aranha e ganhou poderes, e que ela nunca precisa ter medo dessa roupa, pois ela é dele, e abraça a sua filha. Ela diz que ele cheira mal, e ele diz que é porque ele estava em uma lixeira. Ela diz que sua mãe não vai gostar do que ele está fazendo. Ele diz que planejava contar, mas não sabe como, e pede para eles manterem isso em segredo por enquanto, e pergunta se ela não vai falar isso para ninguém. Ela diz, talvez, então Peter dá sorvete para ela, como suborno, mas ela diz que ainda não gosta do traje, e ele diz que os dois podem dar um jeito nisso. No escritório de Wilson Fisk, o Capitão Britânia pergunta o que é essa notícia sobre um cara de máscara preta. Fisk diz que isso é uma distração, pois ele está sendo atacado por um vigilante mascarado e os ataques são públicos e barulhentos. E essa notícia serve para eles acobertarem isso, dando às pessoas uma história melhor. Henry diz que esse não é o jogo que estão jogando, e sim, não dar nada às pessoas e fazer com que elas gostem disso. E quanto a servi-los, Fisk serve a ele e seus parceiros. Eles dividiram o mundo e presentearam pessoas, como Fisk, com pequenos reinos, e ele poderá bancar o rei enquanto puder manter o seu reino. Fisk diz que esse homem não segue as regras normais e talvez seja mais poderoso do que Henry imaginou, mas ele não. Ele sabe o tamanho de seu reino e de seus inimigos, pois ele não brinca de ser um rei. Ele é um. Henry manda ele agir como um então, pois ele recebeu recursos de seus parceiros, o segurança de tapa-olho, e ele sugere que Fisk o use. Enquanto isso, vemos Peter em cima de uma gárgula mandando mensagem para Mary Jane. Peter diz que vai se atrasar para ir para casa, pois ele ainda está trabalhando e precisa terminar algo que começou no dia anterior. Então Shocker consegue roubar o banco e Peter aparece, pois ele imaginou que ele tentaria de novo na mesma hora no dia seguinte. O Shocker o ataca, mas Peter se esquiva, lança teia em seu rosto e lhe dá um soco. O ladrão diz que ele fez isso porque a sua esposa está doente e eles não podem pagar pelo tratamento e pergunta o que ele faria se tivesse em seu lugar. Peter diz que sente muito, mas pergunta se isso é verdade. O ladrão pergunta o que ele acha e dispara um raio nele, o jogando para fora do telhado e ele cai em uma lixeira de novo. Então o ladrão vai embora com o dinheiro
enquanto o Duende Verde via tudo isso. Mais tarde, Peter volta para casa e reflete que nos últimos dias ele não só conseguiu apanhar 2 vezes, mas acabou revelando a sua identidade secreta à sua filha. Pior, a assustou. E isso não é nada bom e que ele pode não estar preparado para isso. Então, ele vê um desenho de aranha que a May fez para ele e diz que pode tentar mais um dia. Então, o que acharam do vídeo? Se gostaram, não se esqueça de curtir e deixar um comentário. E se quiser receber atualizações sobre todos os novos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de quadrinhos. E até a próxima!